Paz do Senhor seja com todos. Vocês estão felizes? Feliz Dia dos Pais, para quem eu não pude ainda cumprimentar de alguma maneira. Espero que você tenha passado um dia cheio da graça, da misericórdia de Deus e que você tenha desfrutado deste dia que o Senhor fez com muito carinho para cada um de nós. Amém? Vamos orar? Espírito Santo de Deus, muito obrigado ao Espírito Santo pela tua presença neste lugar. Muito obrigado ao Espírito Santo pela tua bondade. Muito obrigado ao Espírito Santo porque o Senhor nos trouxe a tua presença. Porque o Senhor, ó meu Pai, tem uma mesa, meu Pai. Uma mesa para todos os irmãos, para aqueles que se inclinaram diante da tua presença, aqueles que reconheceram o teu nome, Jesus. E hoje nós podemos celebrar de uma maneira especial, ó meu Pai, a tua presença neste lugar. Espírito Santo, continue agindo em nosso meio. Que os nossos corações estejam, ó meu Pai, a cada dia mais ardente pela tua vontade, pelo teu querer, pela tua manifestação, pelas tuas realizações sobre nós. Muito obrigado, ó meu Pai, por esta palavra que vai ser direcionada aos nossos corações aqui nesta noite. Em nome de Jesus, amém e amém. Com certeza você tomou uma decisão e por isso você está aqui nesta noite. Quando você acorda num dia, você já toma uma decisão de levantar. Outros tomam uma decisão de arrumar a cama ou não, de olhar o celular, de tomar um belo café. Talvez você tomou uma decisão de almoçar hoje, ou talvez não. O fato é que decisões fazem parte da nossa vida. E se você decidiu por estar aqui guiado pelo Espírito Santo, você decidiu a participar da mesa do Senhor. E diria um pensador que a vida é a soma das nossas escolhas. A vida é a soma das suas escolhas. Em todos os momentos nós precisamos tomar decisões. E quando chega no fim do dia, você para e olha para trás, você vai ver que acertou em algumas decisões. Talvez você errou ou aprendeu com algumas outras. Tomou algumas decisões mais complexas, outras mais simples. Mas sempre nós estamos fazendo escolhas e tomando decisões. Pasme você, mas um ser humano, segundo uma pesquisa, durante um dia, uma pessoa numa fase adulta, ela vai tomar 35 mil decisões diariamente. Como diria o pastor William, calcula, 35 mil decisões durante um dia. Parte dela hoje você já tomou. E como foram as suas decisões até este momento do dia? O fato é que você escolhe, mas fica refém das suas consequências. Por isso, essa noite eu quero falar sobre o poder das escolhas. Você toma as suas decisões, mas precisa estar preparado, porque todas elas geram consequências. Deuteronômios 30, do 15 ao 20, vai nos guiar neste sermão, nesta noite, para que a gente tenha o cuidado, o discernimento em cada decisão que tomamos em nossa vida. Vocês estão comigo? Então abre em Deuteronômios 30, você que trouxe a sua Bíblia, a palavra. Nós vamos precisar ensaiar isso de novo, hein, Edivaldo? Vocês estão comigo? Então, agora já melhorou. Vocês estão felizes? Deuteronômios 30, do 15 ao 20. A palavra do Senhor vai dizer para nós: vejam, hoje coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardarem o mandamento que hoje lhes ordeno, que amem o Senhor, seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, então vocês viverão
e se multiplicarão, e o Senhor seu Deus o abençoará na terra em que estão entrando para dela tomar posse. Mas se o coração de vocês se desviar e não quiserem ouvir, mas forem seduzidos, se inclinarem diante de outros deuses e os servirem, então hoje lhes declaro que certamente perecerão. Não permanecerão muito tempo na terra na qual, passando o Jordão, vocês vão entrar para dela tomar posse. Preste bem atenção neste versículo 19. Hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhe propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida para que vivam, você e os seus descendentes, amando o Senhor seu Deus, dando ouvido à sua voz e apegando-se a Ele, pois disto depende a vida e a longevidade de vocês. Até aqui a palavra do Senhor para nós esta noite. Amém. Essa passagem ela é muito rica, muito importante. E ela nos ensina que o peso das nossas decisões não tem a ver só comigo ou com você, mas ela tem a ver com toda uma descendência. Na Bíblia nós vamos ver que umas decisões erradas causaram morte para quase toda uma nação. Várias famílias foram prejudicadas por decisões erradas que seus líderes, os pais, tomaram em determinado momento. Mas essa noite nós vamos melhorar no propósito de Deus sobre as nossas vidas e começar a entender que todas as nossas decisões podem e precisam ser guiadas pelo Espírito Santo de Deus. No nosso primeiro livro, que nós escrevemos aqui sobre a eternidade na família ideal, foi um tempo muito precioso e nós falamos uma frase, eu quero destacar ela aqui para você. Deus não criou robôs. Parece simples, mas é algo muito profundo. Deus ele não fez o ser humano com uma série reprodutiva de seres humanos. Deus criou a humanidade de maneira ímpar, com peculiaridades, um diferente para com o outro, personalidades diferentes, emoções diferentes. Então Deus ele não colocou a humanidade dentro de uma caixinha e que todos deviam só fazer aquilo que Ele mandasse, não. Deus deu uma orientação e nos deixou livre para tomarmos diferentes decisões. Nós estávamos ontem no evangelismo ali na praça com meu pai e eu falei sobre isso. Às vezes num evangelismo você fala com a pessoa e ela fala, mas por que Deus deixou que acontecesse isso? Por que aquela pessoa matou o outro? Por que há guerras? E essa é a beleza de Deus, de deixar nós tomarmos as decisões, só que pessoas tomam decisões erradas. Mas Deus, Ele deu esta liberdade para que cada um de nós pudéssemos tomar devidamente as nossas decisões. E nós completamos no livro, eu escrevi que Ele nos permite, nos dá o direito de escolher se queremos viver o amor do Pai e suas condições, ou viver à mercê do nosso próprio eu. A decisão de viver pelo que Deus está direcionando, ou pelas nossas próprias vontades, está diante das nossas vidas. Quando Deus fala que Ele está direcionando ao povo de Israel, Ele está transmitindo este comunicado, falando sobre uma nação, um povo escolhido. Eu quero dizer para você, se hoje você está aqui na igreja, se você segue Jesus, você é o povo escolhido de Deus. E eu não falo isso que a igreja é o povo escolhido de Deus com prepotência.
Eu estou dizendo a você em cima dos fatos e das circunstâncias. Porque se você sair hoje aqui pelo mundo, pela humanidade, somente um lugar, há um evento onde pessoas estão buscando conhecer mais sobre o Criador. E esse lugar são as igrejas que estão preocupadas em transmitir as Escrituras Sagradas ao coração da humanidade. Em outros lugares, ninguém está falando sobre a vontade de Deus, sobre o poder do Espírito Santo. Então, por isso a igreja é o lugar onde os escolhidos do Senhor se reúnem para compreender os ensinamentos do Pai para os filhos amados. Vocês estão comigo? Esta passagem eu destaquei várias palavras e ela nos traz preciosos ensinamentos que nós podemos fazer escolhas diariamente e sermos mais assertivos em nossas vidas. E a primeira que eu quero destacar, ela está no versículo 16. E a primeira que eu quero destacar é: escolha obedecer. Essa é uma escolha que parece simples, mas ela é complexa e difícil. O versículo 16, na Nova Tradução Linguagem de hoje, vai dizer que se vocês obedecerem aos mandamentos. Então algumas versões falam guardar, mas nesse sentido de obedecer. E esse capítulo está falando sobre guardar e cumprir os mandamentos do Senhor. E à mercê do nosso eu, a obediência é impossível. Eu tinha colocado nesse sermão que a obediência é quase impossível sem ser guiado pelo Espírito Santo. Mas se tratando de coisas espirituais, e até o final você vai concordar comigo desse tópico, que é impossível sermos obedientes às vontades de Deus se não formos guiados pelo Espírito Santo. O Pai tem uma missão, e dentro dessa missão Ele chamou eu e você para adentrarmos e sermos submissos a esta missão, a servir ao propósito eterno, a colocar os nossos talentos à disposição do Pai para que o reino avance na terra. E o nosso maior exemplo foi Jesus. Jesus, Ele se preocupou em obedecer o Pai. Jesus, Ele diz que desceu do céu não para fazer a sua própria vontade, mas a vontade daquele que o enviou, conforme João 6,38. Jesus declarou: olha, eu não estou aqui para fazer a minha vontade, eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai que me enviou. O Pai é o dono da missão, o Filho decidiu ser submisso a ela. E nós que estamos aqui esta noite, Jesus escolheu viver a missão do Pai em obediência em todo o tempo. E como nós estamos diante desta pergunta que Deus nos faz em Deuteronômios 30, onde Ele está dizendo sobre a vida e sobre a morte, mas Ele está dizendo: escolha, pois, a vida. A vida que Jesus está dizendo, ela tem um manual. E esse manual, onde tem o passo a passo para viver uma vida de excelência, uma vida que agrada a Deus, é as Escrituras Sagradas. Este é um manual que todo cristão aqui nesta cidade tem nas mãos, que ele pode encontrar, que ele pode distribuir, que não há nenhuma perseguição. As Escrituras Sagradas é um manual, e ao ler nós podemos extrair o melhor do ensino, a melhor direção, entre outros. Se nós obedecermos, estaremos diante da vontade de Deus. É interessante que a Bíblia, ela é usada como um manual de vida por tantas outras pessoas hoje em dia.
Muitos ensinamentos como você prosperar no sentido de riquezas materiais, de você ir bem na sua jornada, de você ter um desenvolvimento pessoal melhor. As pessoas vão lá e estudam uma porção da Bíblia e mostra que ela tem a direção para que você tenha uma vida de excelência, como um empresário, como um profissional. E este manual está disponível para que todos possam extrair o melhor para as suas vidas. A Bíblia Aplicação Pessoal, ela vai dizer assim: as leis de Deus estão na Bíblia. O manual para a vida está na Bíblia Sagrada. Mas ela vai completar, acompanhe comigo no telão, ela diz assim, obedecer a elas é inteligente, sensato e benéfica. A parte mais difícil na obediência às leis de Deus é tomar a decisão de observá-las. Nós estamos tropeçando, às vezes errando nas nossas decisões, por não observar a Bíblia na sua integridade. Por pegar pequenas porções do WhatsApp que alegram o nosso coração, que nos enche de emoção, mas não por completo para ver uma análise geral. E hoje é um dia propício a isso, porque na mesa do Senhor a palavra vai dizer: examine o homem a si mesmo. Hoje é um dia de olharmos para dentro de nós e compreendermos como que nós estamos agindo segundo o manual da vida. Sabe qual que é o problema? Vocês estão comigo? O problema é que o homem, ele tem um orgulho, uma prepotência, e ele muitas vezes não quer ler o manual. E isso eu não estou dizendo só da Bíblia, eu estou dizendo de um eletrodoméstico lá da sua casa. Você compra algo e dificilmente alguém vai ler com atenção o manual. Porque a pessoa pega, por exemplo, um celular e utiliza naquilo que lhe agrada ou naquele momento que ela está precisando. Como um dia o pastor William, ele falou, sabe, que o celular tem milhares de funções e que a gente não consegue usar ele na totalidade. Por quê? Porque nós não conhecemos quais são as funções do celular. Existe aqui um manual. Todo criador, todo inventor faz um manual. E assim não é diferente o que Deus fez com cada um de nós. Ele nos criou e Ele deixou um manual da vida, que é a Bíblia Sagrada. Observar a Bíblia é inteligente, é sensato, é benéfico, mas precisa tomar a decisão de observá-la todos os dias. Há uma dificuldade no nosso coração de participar da obediência. Nós temos essa dificuldade de sermos obedientes. Ontem a Nathalie pregava na juventude, ela falou sobre os 3 Is da obediência. Os 3 Is da obediência vai dizer que ela precisa ser interna. A obediência precisa ser de dentro para fora. Ela precisa estar enraizada em nossos corações. Não pode ser superficial, aonde os outros estão vendo, então eu vou obedecer porque os outros estão vendo. Eu vou fazer, mas só porque estão me mandando muito, para que ninguém venha me disciplinar. Não é uma obediência completa. E esse é o segundo I. Nós precisamos ter uma obediência integral. Uma obediência completa. Se lá no seu trabalho, no seu serviço, alguém te passa um comando, te dá uma tarefa a executá-la, se você for caminhar, fazer uma parte dela e deixar uma parte sem realizar, você não foi obediente. Você não fez tudo que lhe foi proposto. E Jesus está dizendo aqui: eu te propus,
Nós precisamos de uma obediência integral, de uma obediência sincera. E o último I vai dizer que nós precisamos ser imediatos à obediência. Quando nos é passado um comando, nós precisamos executar. Quando Deus nos direciona com uma palavra, nós precisamos colocá-la em prática. É assim com a minha filha, os pais que estão aqui sabem. Eu falo: Samara, vai lá buscar isso para mim. Aí ela fala: daqui a pouco eu vou, pai. Eu falo: não, agora. Se eu quisesse depois, eu pedia depois. Aí ela fica brava comigo. Mas sabe, Deus está te pedindo algo. Ele está te pedindo para hoje. Porque se Ele quisesse amanhã, Ele te pediria amanhã. Então nós precisamos ser imediatos na obediência com o que a Bíblia Sagrada nos pede, com aquilo que ela fala: olha, estamos vivendo no erro, mude hoje. O amanhã não nos pertence, não dá para deixar a obediência para amanhã. E Douglas Gonçalves fala desse vídeo dos 3I, e ele falou algo muito interessante. E por isso eu falei que é impossível, sem o Espírito Santo, nós sermos obedientes às vontades de Deus. Ele diz assim: 99% de obediência não é obediência. E ao contrário, 1% de desobediência é desobediência. Não dá para negociar um pedaço da obediência. Ou ela se torna integral em nossas vidas como cristão, ou ela nunca estará completa, agradando ao nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês estão comigo? Primeiro ensinamento: escolha obedecer. Segundo, escolha um Deus. Parece até que está invertido aqui, porque primeiro você escolhe um Deus e depois obedecê-lo. Mas sabe o que eu aprendo nesta passagem? No versículo 16, o Senhor está falando: obedeça. E no versículo 17 de Deuteronômio 30, Ele fala para nós um versículo dizendo que se o coração de vocês se desviar, está falando já com a nação, com o povo escolhido. E se nós somos o povo escolhido, a igreja do Senhor, nós precisamos se atentar a este versículo e também ficarmos preocupados. Deus está falando: se o coração de vocês se desviar e não quiserem ouvir, mas forem seduzidos, se inclinarem diante de outros deuses e os servirem. Cuidado. Pastor Wagner pregou alguns dias aqui, há 15 dias na parte da manhã, sobre idolatria, e à noite ele pregou lá no São José. Tem no YouTube da Missão 1 esta palavra, você também pode acompanhar lá. Os deuses que estão entrando na igreja neste novo século. E o Timothy Keller vai dizer para nós neste livro, Deuses Falsos, que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Quando nós falamos de idolatria, de ídolos, nós sempre trazemos à nossa memória alguma coisa que é uma imagem. Nós olhamos uma idolatria pagã, antiga, mas veja, o que é um ídolo? Timothy Keller vai dizer: qualquer coisa mais importante que Deus para você, que domine seu coração e sua imaginação mais do que Deus. Tudo isso pode tronar o nosso coração e se tornar um ídolo. Um ídolo pode ser uma posição social. O ídolo pode ser uma pessoa. O ídolo pode ser um cargo que você tanto almeja. Pode ser uma causa política que você tanto defende. Tudo aquilo que está no seu coração acima de Deus, que faz que você tome suas próprias decisões, pode se tornar um motivo de adoração dentro do seu coração.
quando estamos tomando as próprias decisões, não estamos mais dentro da submissão, da missão de Deus. Quando nós pedimos ao Espírito Santo que nos ajude em cada tomada de decisão. Cuidado, muito cuidado. Timothy Keller ainda diz assim, que se qualquer coisa tornar-se mais fundamental do que Deus para a sua felicidade, sentido na vida e identidade, então essa coisa é um ídolo. Guarde o seu coração. Guarde o seu coração, porque Jesus nos ensinou que os ídolos eles podem estar surgindo, mas que não tem como servir a dois senhores. E o que está hoje tronado no coração da igreja? Qual é o ensinamento que nós estamos observando, colocando em prática? O que tem alcançado as nossas casas, nossas famílias? Qual é o Senhor que tem reinado em nossas vidas? Mateus 6, 24. A Bíblia vai falar sobre os dois senhores. E ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Ele completa: vocês não podem servir a Deus e as riquezas. A prioridade nas escolhas vai mostrar muito como que está o trono, o nosso coração. Quem está ocupando o primeiro lugar em nossa vida? Se nós não tivermos tempo para leitura, para oração, para o jejum, para servir a igreja, os santos, servir uns aos outros, nós corremos o risco de estar colocando o nosso Deus em segundo lugar em nossas vidas. Examine, pois, a si mesmo. Timothy Keller, ele finaliza dizendo que os ídolos estão por toda parte. O único modo de nos libertarmos da influência destrutiva dos deuses falsos é nos voltarmos para o Deus verdadeiro. Só existe um Deus verdadeiro. Só existe um Deus diante dos céus e da terra. Os outros todos são feitos por mãos humanas, partiram do coração humano. Tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve. Mas o Deus que você serve, Ele não foi feito por mãos humanas. Por isso Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo o nosso louvor. Escolha amar, escolha obedecer, escolha um Deus. E o terceiro ensinamento que ele fala no comecinho do versículo 20, escolha amar. Essa é uma escolha que todos nós precisamos atentarmos diariamente. Versículo 20 de Deuteronômio 30 diz: amando o Senhor. Amando o Senhor. Esse é um mandamento que também nós precisamos do Espírito Santo para conseguir cumpri-lo em sua totalidade. Precisamos escolher viver em obediência a um Deus verdadeiro, mas a verdade é que nós só podemos conseguir através da pessoa do Espírito Santo agindo em nós. Jesus, ele reafirmou, quando ele foi indagado sobre qual era o grande mandamento, e o que Jesus disse: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo.
Mateus 22, 37 ao 39, nos fala essas palavras de Jesus. E Jesus diz, além de esses dois grandes mandamentos, em João 15, 12, ele diz: o meu mandamento é este, que vocês amem uns aos, assim como eu os. Vamos todos juntos? O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu, obedecendo os mandamentos do Senhor, nós vamos viver em amor um para com os outros. Revelar o amor que nos alcançou, o amor que foi pregado, que chegou ao nosso coração, sabe, tendo uma vida equilibrada. Em obediência nós vivemos uma vida equilibrada. Em submissão nós vivemos uma vida equilibrada. Ao observar o manual, a Bíblia, nós temos uma vida equilibrada, uma vida saudável. Nós fechamos as portas do inimigo, nós conseguimos destronar os deuses falsos, os ídolos que nosso coração quer criar, que a cultura atual quer, que a sociedade nos impõe, sabe, as nossas vontades humanas, à mercê do nosso eu. Esses deuses falsos querem tomar lugar em nossos corações, mas amando ao Senhor em primeiro lugar, todos esses ídolos serão destronados das nossas vidas. E a questão é que, mesmo estando na casa de Deus, ouvindo a palavra de Deus, nós estamos sujeitos a não cumprir e não escolher estar vivendo diariamente com Jesus Cristo. Mas sabe o que eu quero te dizer aqui esta noite? Vocês estão comigo? Vamos de novo, vocês estão comigo? O poder de escolha é intransferível. Quando nós falamos de algo espiritual, nós estamos colocando diante de cada ser humano um poder de escolha, e ele não pode ser transferido para outras pessoas. Deuteronômio está dizendo que está diante de nós a vida e o bem, a morte e o mal. E é o que a mesa do Senhor representa. Representa a morte de Jesus e a vida através da ressurreição de Cristo. E o que você tem escolhido até aqui? Lembre-se, todas as nossas escolhas terão consequências. A nossa descendência depende das nossas escolhas. A nossa geração depende das nossas escolhas. A nossa igreja depende das nossas escolhas. A nossa vida, a eternidade, depende de uma escolha. Se vamos viver com Jesus, se vamos apresentar Jesus, se vamos retribuir o amor que Ele nos deu, ou se vamos ficar parados, que o reino vai chegar diante de nós e se estabelecer, e aqui ele vai ficar e não vai andar mais. Qual tipo de decisão nós podemos tomar esta noite para que prossigamos em agradar o nosso Deus? Jesus, Ele é nosso maior exemplo em todas essas situações. Jesus foi obediente ao Pai. Jesus, Ele destronou todo e outro qualquer Deus que tentou tomar conta de sua vida. E Jesus nos amou primeiro. A palavra diz em João 15:16: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os
E eu quero que você preste atenção nisso. Todos nós podemos tomar uma decisão. Diante das 35 mil decisões que você tomou hoje, quantas delas Jesus esteve no trono da sua vida? Escute isso, Jesus um dia escolheu eu e você em amor. A maior decisão da humanidade está concentrada em um homem, e esse homem se chama Jesus Cristo. Foi pela decisão de Jesus, de não deixar eu e você naquele momento, naquela cruz, que marcou a história. Foi a maior decisão, a maior escolha que um homem na terra podia fazer ou tomar esta decisão. A ceia do Senhor representa o maior poder de escolha realizado na humanidade. Jesus escolheu a cruz por amor de cada um de nós. Quando nós estamos diante de Deus, da mesa, nós precisamos lembrar, nós não tínhamos escolhas. Era para eu e você estar naquela cruz, mas por um homem tomar uma decisão certa, uma escolha, Ele salvou eu, Ele salvou você, Ele salvou toda a nossa descendência. Jesus escolheu por amar a cada um de nós. E o que Ele está nos chamando essa noite é que nós façamos a escolha de amar uns aos outros através do maior exemplo que Ele nos deu. E você que está aqui ou você que me assiste, a pergunta é: você já fez a maior e melhor escolha da sua vida? Se você me disser que já falou sim para Jesus, examine a si mesmo. Você tem vivido em obediência até aqui? Você tem destronado os deuses, as paixões terrenas? Você realmente já mudou de vida, deixou para trás todos os pecados da velha natureza, da velha criatura? A escolha de Jesus passou pela morte para que pudesse gerar uma vida eterna, espiritual para cada um de nós. Hoje é dia de pedir perdão pelos nossos erros, pelas nossas decisões erradas. É dia de pedir perdão pela uma vida de pecado, pela falta de coragem de abandonar o pecado, de abandonar a mentira, o orgulho, a pornografia, as facções. Sabe, todo ser humano erra, mas insistir no erro mostra uma falta de fidelidade com o sacrifício, com o amor de Jesus por cada um de nós. Eu quero que você preste atenção no versículo 19, eu quero ler ele com você novamente. Quando Deus está falando: hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhe propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que vivam vocês e os seus descendentes. Uma decisão errada de Saul comprometeu toda a nação de Israel. Uma decisão correta de Jesus salvou toda a nação. Você está diante da presença de Deus, e você precisa tomar certas decisões na sua vida. Talvez você veio aqui porque o Espírito Santo te direcionou e você não está com força para tomar algumas decisões. Talvez a decisão seja espiritual, para que você abandone um pecado e viva integralmente para Jesus. E talvez você veio aqui porque você está acompanhando alguém e está tudo bem se você nos visita aqui esta noite. Mas hoje eu quero te falar algo muito sério aqui esta noite. Quando Deus está mencionando esta palavra, que eu propus diante de vocês, Ele está dizendo antes que os céus e a terra
estão por testemunhas. Sabe o que é isso? Os céus e a terra? É todo mundo. Hoje, você está testemunhando o que eu estou dizendo. Eu estou testemunhando você aqui neste auditório. Os anjos estão testemunhando a sua decisão. Mas sabe o que acontece? Os anjos maus também estão contemplando a sua decisão. O evangelho não tem espaço para brincadeira, meu irmão. Ou você vai entrar na missão de Deus e ser submisso, ou você vai mudar de atitude, de vida, vai se entregar totalmente a esta missão, vai sofrer, vai se alegrar, vai discordar e está tudo bem. Ou você vai ficar de fora, vivendo diante das suas vidas, dos seus prazeres. Mas o que a palavra diz é que se você tomar uma decisão errada hoje, está diante de você a morte eterna, o mal eterno. A vida é um curto espaço de tempo. O que vale a pena é pensar a longo prazo dentro da eternidade. E a vida está diante dos nossos olhos aqui esta noite. Como eu disse no começo, a vida, ela é a junção das nossas escolhas, das nossas tomadas de decisões. Daqui em diante, o que o Espírito Santo falou hoje no seu coração, a decisão é exclusiva e intransferível de cada um que está aqui. Como você vai conseguir, como você vai continuar a seguir esse teu Deus. Cada decisão tem uma consequência. A hora que eu acabei a mensagem aqui pela manhã, a pastora Marlene, ela teve uma visitação de Deus sobre a sua vida. E o que Deus pediu para os homens que estavam aqui de manhã é uma seriedade com o evangelho. É abandonar os seus maus caminhos. É deixar de lado essa dupla vida entre o pecado e a santidade. Não há espaço para isso. E cada um que está aqui precisa hoje examinar a si mesmo e tomar as suas próprias decisões. O poder de escolha está em nossas mãos. O poder da escolha está em nossas mãos. As consequências são fruto das nossas decisões. Eu quero concluir orando juntamente com você esta noite. Que o Espírito Santo tenha falado profundamente ao seu coração. Quantas escolhas nós já tomamos errada, mas hoje é uma grande oportunidade de se arrepender e começar a fazer tudo certo daqui para frente. E quantas decisões nós já acertamos, e hoje é dia de agradecer a Deus, porque se acertamos, fomos guiados pelo Espírito Santo e devemos continuar nesse relacionamento com Ele todos os dias.